Bom, você não tem receio de fazer uma análise crítica do comportamento dos seus pares na academia, então eu gostaria de perguntar como é que você vê o comportamento dos seus pares jornalistas diante dos dois últimos governos, o governo petista e o governo atual Bolsonaro. Olha, eu sempre gostei muito de ler jornal, né? Desde pequenininho. Eu acho que quando aprendi a ler, eu morava em São José do Rio Preto, puxa, foi uma das coisas mais bonitas, você poder ler tudo, ver as coisas e tal. E aí eu me lembro de leituras que eu fiz, vige, quando eu tinha 7, 8 anos e tal. E depois, de forma sistemática, eu já morava no ABC, em Santo André, eu gostava muito do Jornal da Tarde, quando ele nasceu, em 66. E a revista Realidade nasceu em 66 também, e a Veja em 68. E aí eu lia tudo aquilo, então, e aprendi muito. E depois, nas minhas pesquisas históricas, eu sempre usei muito como fonte o jornalismo político, desde o século XIX, né? Trabalhei, levantei um material, vi grandes jornais, grandes jornalistas, tal, e especialmente o maior deles, que eu acho, que é o Carlos Castelo Branco, o Castelinho, que foi o mais brilhante, foi aquele que viu o que os outros não estavam vendo naquele momento. Eu sempre cito uma frase do Zé Américo de Almeida, que no livro A Bagaceira, ele diz assim: ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem, né? Ele era isso, o Castelinho, tanto que nos livros, já livros, porque a coluna foram publicados também em forma de livros, do pré-64 e do pós-64, quando você lê hoje, você fala assim, caramba, ele estava vendo o que ninguém estava vendo naquele período. Então, eu sempre fui lendo, e depois, durante a ditadura, lendo, que era tudo mais difícil, o Vilas Boas Correia no Estadão e o Carlos Chaga, um do Rio, outro de Brasília, e depois a Folha de São Paulo e toda a reforma que veio com Cláudio Abramo, até chegar aos tempos mais recentes, né? Então, agora, eu acho que é difícil, não é fácil a convivência. Eu acho que durante um período, no caso do PT, houve a cooptação de alguns, os chamados blogs sujos, a gente não pode esquecer, né? Porque a tragédia do Bolsonaro é tão grande que a gente quer esquecer o passado recente de alguns. Eu não. É aquela coisa do Fernando Brant, a minha arma é o que a memória guarda, né? Então, tinha os blogs sujos que fizeram, que estiveram a serviço do PT e foram financiados com muito dinheiro. Tem gente que recebia salários fabulosos, tal, e não eram oriundos somente da sua competência profissional. E o PT, o próprio Lula, chegou a ameaçar um correspondente norte-americano, de um jornal norte-americano, de expulsão do Brasil. Nós não podemos nos esquecer Larry disso Hotter. também. Larry Hotter, é verdade. Então, e sempre teve uma relação de hostilidade, em vários momentos, com a imprensa. Né? No governo Dilma também. Agora, o governo atual é pior, claro. É claro que nós estamos no terreno, é como se fosse aquela coisa dos vários círculos do inferno, né? Então, quando eu falo que o governo Bolsonaro é pior, não é que o outro é melhor, ele é pior em relação ao que foi o governo PT, isso é inegável. O que o governo Bolsonaro faz é coisa criminosa. E também produziu, não mais os blogs sujos, mas os canais do YouTube, as fake news, em escala também, que nunca ninguém imaginou na história. Notícias falsas são marca da história brasileira, tem na Guerra de Canudos, está cheio de fake news, mas não, evidentemente, nas proporções com os efeitos políticos que nós vemos agora. Quer dizer, o governo Bolsonaro, nesse sentido, é o maior inimigo da história da imprensa brasileira, né? Ele coage jornalistas, ameaça através de terceiros, né? Cria o medo, certos órgãos de concessões de rádio e TV, porque ninguém é dono de rádio e TV, são coagidos pelo Palácio do Planalto, né? Em termos de a distribuição de verbas publicitárias mostram isso, um verdadeiro absurdo, como aquelas são distribuídas, só para aqueles que dizem sim, preferencialmente sim, senhor, ao Bolsonaro. Quer dizer, então você tem uma política de asfixiar a imprensa. E isso ele faz com eficiência negativa, evidentemente, pressão de todos os tipos, né? E nesse sentido é o governo mais criminoso da história brasileira, o governo Bolsonaro. Isso é inegável, não significa que não houve crimes em governos anteriores. E com essa violência e essa coação sobre a imprensa, e ameaça física, né? Basta ver episódios que ocorriam lá no Cercadinho, no Palácio da Alvorada, né? De ameaça aos jornalistas que iam cobrir, até chegar um momento que vários órgãos de comunicação, de imprensa, falaram assim, não vamos colocar nossos jornalistas lá. Então, em coberturas mesmo dessas manifestações nazifascistas bolsonaristas, que eles ameaçam, atacam, agridem jornalistas. Quer dizer, isso você já está fora do campo democrático. Né? Nesse sentido, o governo Bolsonaro é o maior inimigo histórico da imprensa brasileira. Né?